A grande questão aqui é que existe um processo de violência na instituição monoteísta. E esse processo de violência acontece em toda vez que é instituído um monoteísmo na história. No caso do judaísmo, para o judaísmo nascer, primeiro teve um período de instituição da monolatria, que uma única divindade vai ser imposta pela elite sacerdotal. Teólogos de Josias em diante vão conectar El, Elohim e Javé e vão começar a ensinar que todos esses nomes são outras caras para o mesmo Javé. E aqui eu preciso pontuar que isso é uma prática que existe até hoje. Isso acontece, por exemplo, em igrejas progressistas, de falar que a gente tem que aceitar as outras religiões porque é o mesmo Deus. É o mesmo Deus com outro nome. Essa foi exatamente a estratégia dos teólogos de Josias, em torno da corte de Josias, para fazer com que as divindades do povo fossem silenciadas, fossem apagadas, fossem esvaziadas de sua identidade, para agora serem preenchidas com Javé. É uma forma de, eu considero isso narcisismo religioso, de você projetar na divindade da religião do outro a sua divindade, porque você não aceita o diferente. Então, você tem que dizer que é o mesmo Deus que o seu, só que com outro nome. Então, veja que isso é, sim, uma forma de intolerância e que é importantíssimo que isso ocorra para que haja uma instituição violenta do monoteísmo. E esvaziando as outras divindades e dizendo que são nomes do mesmo Deus. Também com o processo de assimilação é possível perceber que as características de El, Baal e das deusas foram aos poucos sendo transferidas para Javé na instituição da monolatria da Judá posterior. Então, por exemplo, Javé começa a assumir a função da tempestade, você vai começar a ver nos textos proféticos em que Javé se manifesta com raios, nos salmos em que ele vem com a tempestade, e Javé, então, começa a assumir as características de Baal, começa a assumir as características de criador de El, como El era criador, ele pega essas características para ele agora, ele pega as características da fertilidade das mulheres, das deusas, da guerra também das deusas, de outros tipos de guerra. Você vai perceber características que eram de outras divindades, agora Javé faz tudo, agora Javé tem todas essas características, exatamente para quê? Para que agora o culto seja somente a ele. A Pérsia, no pós-exílio, não impôs o zoroastrismo a ninguém, apesar das suas conquistas imperiais, eles não impunham a sua religião. A estratégia era que Ciro, o Grande, né, chamado o Grande, fosse considerado um Messias, tomando Javé pela mão, e isso é descrito em Isaías 45, controlando a religião do povo. Ahura Mazda, que é o deus do zoroastrismo persa, era bom, totalmente bom, porque no zoroastrismo há um dualismo. O deus principal é somente bom. E existe a Harimã, que é uma divindade, uma entidade completamente má. E então você vai ter no zoroastrismo essa ideia de dualidade, daquilo que a gente vai identificar como maniqueísmo. O poder geopolítico da época venceu o discurso, e a noção de um ser somente bom e outro somente mal é persa. E Platão apenas vai copiar isso posteriormente. E é nessa época que Javé começa a se tornar uma divindade somente boa. E nasce a necessidade de se criarem seres que são inteiramente maus, que vão aparecer na literatura apocalíptica, que nós temos cursos sobre isso também. Aqui, por exemplo, tem um trecho de Deuteronômio 32, 8 e 9, em que Elion, que é o deus dos céus, que é a divindade que governa os céus, que está acima das outras, e que no pós-exílio vai ser identificada com Ahura Mazda, aqui diz que Elion reparte as nações quando espalha os filhos da humanidade, e ele fixou as fronteiras para os povos conforme o número de seus filhos, mas a parte de Javé foi o seu povo.
o lote da sua herança foi Jacó. Olha que interessante, Javé é um dos filhos de Eliom, Javé vai ser considerado um dos filhos de Ahura Mazda, e ele vai ser responsável pelos judaítas, tá? Pelo povo que tem as tradições de Jacó. Ó, para assistir essa aula aí completa e ainda participar de vários cursos e clubes do livro com a gente, seja membro do Instituto Ponto Azul, clicando no link aí embaixo ou que está aparecendo aí em cima. A gente se vê!